Estamos de volta. Eu acho assim muito pouco tempo, né, para a gente falar tudo que tinha que falar. Ou seja, a parte bíblica, de fundamentos bíblicos dessa verdade tão cara aos católicos, a Imaculada Conceição de Maria, existem muitas outras coisas, muitas passagens bíblicas, como a passagem do tabernáculo. Agora, eu vou entrar um pouco na explicação teológica, que também nós ficamos devendo isso quando falamos da declaração, falamos da parte bíblica e o significado, né? O significado teológico, ou seja, a interpretação teológica que deu muito pano para manga em toda a história, é que é mais complicado, né? Então, por exemplo, eu vou falar algumas coisinhas muito simples, que eu acredito que dá para todo mundo entender. Em primeiro lugar, a redenção de Cristo. Ele é o Redentor, Maria não é Redentora. Maria foi redimida. Em que sentido Maria foi redimida? De maneira diferente da nossa. Senão não haveria esta verdade. Mas não tão diferente assim. É diferente no sentido, por exemplo, a redenção ela tem dois aspectos, a redenção em Cristo. Ela é objetiva no sentido de que Cristo redimiu todo o gênero humano, em princípio, pela sua morte, pela sua vida, morte e ressurreição, enfim, pelo mistério da encarnação. Nós, cristãos católicos, acreditamos que todo o universo e toda a história só pode ser redimido, salvo em Cristo, da criação do mundo até o seu final. Dos homens do Antigo Testamento, de todo ser humano, em algum momento, cristão ou não cristão, crente ou não crente, ateu ou teísta, em algum momento, se os caminhos ordinários não aconteceram para aquele ser humano, vai chegar um momento em que ele será confrontado com o Cristo, o Salvador do homem. E nesta confrontação, ele vai tomar a sua decisão definitiva. Mas quem o salva? Quem salva Abel, Moisés, Abraão, Elias, todos os profetas foram salvos em Cristo. Ah, mas morreram antes de Cristo, não interessa. Na medida que eles saíram do limite da história, eles encontraram Cristo ressuscitado. Porque Cristo ressuscitado é pleroma, ele participa de toda a história. E também os seres humanos de hoje, independente de qual religião, a partir do momento que ele não está mais condicionado à cultura, nós cristãos acreditamos que ele será confrontado com a sua história de vida, será confrontado com Cristo Salvador do homem. Isso é a redenção objetiva para todo ser humano. Agora existe também a forma como cada ser humano recebe e desenvolve, acolhe, aceita esta redenção. Você pode aceitar e acolher esta redenção pelo batismo quando era criança, como a maior parte dos nós católicos, procurando viver na graça, participando da vida dos sacramentos, enfim, é uma forma. Você pode se converter em algum momento da sua vida. Você pode não ser cristão e no final, no encontro com Deus, você reconhecer Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Então há muitas formas. Esta é a forma, não a objetiva. A redenção de Maria é especial na condição subjetiva, que atinge a figura de Maria especificamente por causa da sua vocação. E aí entra, por exemplo, a carta de São Paulo aos Efésios, quando fala que todos somos predestinados em Cristo. E no caso de Maria, a sua predestinação é muito especial, porque ela é predestinada não simplesmente a ser discípula de Jesus, que o é de maneira exemplar, mas a ser também mãe do Salvador. Então, aí nós temos uma redenção que atinge Maria de forma especial. Agora, para explicar que forma especial é essa, eu estou tentando falar da maneira mais simples. Nós teríamos dois tipos de graça que nós recebemos, a graça da redenção, assim chamada a graça curativa e a graça preveniente. Quem faz essa distinção é lá na Idade Média um teólogo chamado Duns Scotus. Então ele faz essa distinção.
A graça curativa é a nossa. Pelo batismo, por exemplo, nós recebemos a graça curativa. Nós fomos curados, nós fomos perdoados do pecado da raça humana. E aí vem aquela dificuldade que eu falei de São Tomás de Aquino. Se a raça humana, se o pecado viesse por transmissão biológica, aí, ou seja, só biológica, afetando a biologia, passando de pai para filho, assim por diante, aí seria complicado, porque os pais de Maria não foram concebidos sem pecado. Os avós de Maria não foram concebidos sem pecado. Eles foram concebidos em pecado. E, portanto, quando eles geraram uma criança. E se o pecado passasse por herança genética, Maria era concebida com pecado. Então, por causa disso, São Tomás de Aquino, logicamente, tinha certa dificuldade. Compreendemos que a herança do pecado original não é genética, não é biológica, é o fato de nascermos seres humanos. Nascemos solidários já numa comunidade pecadora, no mundo de pecado que é o ser humano. Nascemos assim. Nós não nascemos anjos. Nós nascemos criaturas e a criatura já nasce como ser humano marcado por um pecado que faz parte da natureza humana, que é pecadora. Então, nesse sentido, a redenção de Cristo para todos nós individualmente nos atinge como cura, nos libertando do pecado através da resposta pelo batismo ou de alguma outra forma que só Deus saberá. Maria, não. A graça que redimiu Maria não foi curativa, foi preveniente. Esta graça que, em previsão de Cristo, do Redentor do homem, ela foi redimida preventivamente, de tal maneira que o dogma vai nos dizer exatamente esta palavra, a palavra importante aqui, né? Voltando aqui à proclamação dogmática, diz assim, de toda mancha do pecado de origem, no primeiro instante de sua concepção. Querem um exemplo? Peguem João Batista e agora vamos pegar Maria. Não havia ainda o cristianismo, não havia o batismo em Cristo, etc. Havia o batismo dos judeus, poderia haver um batismo de purificação, como o do Batista, etc., posteriormente. Mas o João Batista, aquele mesmo que fazia o batismo de purificação, ele foi redimido no seio da sua mãe Isabel, pela graça curativa. Quando Isabel e Maria se encontraram, diz o Evangelho de São Lucas, que naquele momento João Batista, no seio de sua mãe, foi santificado. Exatamente pelo encontro de Isabel com Jesus, também grávida de Jesus. Bonito isso, né? Neste caso, João Batista nasceu sem o pecado, mas não foi concebido sem o pecado, porque nele não houve a graça preveniente. No caso de Maria, a graça de Cristo, a graça redentora de Deus e de Cristo no seu Espírito, já atuou no primeiro instante de sua concepção, de tal maneira que ela nasceu criatura já redimida. Muito bem, não tem como fazer explicações teológicas muito aprofundadas num programa de televisão, mas eu acredito que colaborou um pouquinho, né, o que eu pude dizer hoje para o esclarecimento daqueles que professam esta fé e querem vê-la mais esclarecida. Bom, eu tenho aqui também muitas participações, vamos ver aqui, né? Padre Cândido, sua benção. Sempre acreditei na concepção de Nossa Senhora e depois que assisti ao filme onde mostra o debate, olha que coisa boa que essa senhora está mandando, senhorita, senhora, não sei, que eu não conhecia, né? O debate com o beato Dunscoto com os dominicanos. Percebi a lógica do fato. Um abraço e gosto muito do seu programa. Maria Aparecida Teixeira.
Maria Aparecida Teixeira, obrigado pela colaboração. Eu não conheço, estou falando exatamente de Duns Scotus, não sabia nem que ele era beato. Sei que ele é um teólogo muito importante da Idade Média e não sabia que havia esse debate com os dominicanos, que possivelmente levantam dúvidas naquela época sobre a Imaculada Conceição de Maria. E aí vem a lógica que nós estamos colocando aqui agora, baseado exatamente na teologia de Duns Scotus. A teologia, ela pode avançar sempre, viu? Ela não se prende. O dogma não prende a teologia. O dogma, ao contrário, ele dá clareza para a teologia continuar aprofundando, tá? Então, muito obrigado pela participação de Maria Aparecida Teixeira. Lembrar que existe um filme de Duns Scotus num debate teológico com os dominicanos. Eu vou procurar na internet e vou ver o filme, porque o filme pode ser mais vivo do que a leitura dos livros, né? Agora, aqui, do mensagens, tem mensagens ainda, porque nós vamos ler? Não tem mais? Já foram lidas todas? Não, tem, no telefone, né? Temos. Tem o Marco Silva, de Santa Luzia. Ele diz, no contexto jurídico brasileiro, por que um padre erra e a instituição católica é que é processada? Ele está falando uma coisa que nós vamos responder daqui a pouco, você vai me lembrar depois, no próximo bloco. Mas vamos ver o VT? Vamos chamar o VT. O que me motivou a escolher a congregação concepcionista, primeiro por ser uma fundadora, uma mulher, né, uma mulher forte, guerreira, corajosa, e também por ser a Imaculada Conceição. Também por eu conhecer que minha família também é católica, vive essa experiência mariana, então um dos objetivos foi esse. E segundo, pela missão, né, concepcionista, ajudar as crianças e jovens a perceber o amor de Deus que Ele tem por cada um de nós. A previsão para minha consagração, que é os primeiros votos, né, como eu estou no segundo ano do noviciado, é para o dia 17 de fevereiro de 2014. Essa previsão, para mim, também, assim, a expectativa está sendo muito boa, ótima, e, acima de tudo, assim, é pela graça de Deus. Né, como diz o apóstolo São Paulo, não sou eu que vivo em mim, é Cristo que vive em mim. O discernimento vocacional, esse chamado a Deus, essa consagração, é um chamado que Deus faz a cada um de nós. E, acima de tudo, Ele pede, vem, segue-me. É um caminho bonito de seguir, tem seus desafios, mas vale a pena. Eu, como jovem, acima de tudo, a formação me ajudou a viver com amor, com disposição, com humildade, estar atenta às necessidades dos outros também. Vale a pena seguir esse exemplo de vida, dessa consagração, de amor e doação, acima de tudo. É uma doação que Maria Imaculada nos inspira, nos dá a cada dia, que ela nos ensina e ajuda a vencer. Só lembrando, Papa Pio IX, o palitinho vem antes, Papa Pio IX que proclamou. Voltamos daqui a pouco para o último bloco do Questões de Fé.